reverendas irmãs, meus amados irmãos também, aqueles que nos acompanham de suas casas. Nós celebramos hoje o segundo domingo, depois de Pentecostes. E a igreja, neste tempo, depois de Pentecostes, vai nos colocar parábolas de Nosso Senhor. Nosso Senhor nos ensinando deste modo como nós chegaremos ao céu, a nossa santificação. E a liturgia da Santa Missa nos coloca estes dois textos de São João Apóstolo, na sua primeira carta, dizendo: nisto nós vemos o amor de Deus por nós, por Ele ter dado a vida por cada um de nós. Assim também nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos. E no final da epístola, ele vai nos dizer: não amemos somente com palavras e com a língua, mas em ações e verdade. Meus amados irmãos, nós buscamos a santidade, isto é claro para cada um de nós. Estamos aqui neste mundo com esta finalidade. Temos este ideal, ou deveríamos ter este ideal de ser santo. E uma pergunta que nós poderíamos fazer: como eu chegarei à santidade querida por Deus? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Queremos chegar à santidade? Imitemos a nosso Senhor. Como nós estávamos refletindo no início da Santa Missa, na catequese, nosso Senhor veio ao mundo para ser este modelo de santidade para cada um de nós. Queremos chegar à santidade? Olhemos para Cristo, o seu agir, o seu pensar, o seu falar, seja o modo também como nós vamos direcionar a nossa vida, pensar como Cristo, agir, falar como Cristo, ter os mesmos sentimentos que nosso Senhor. Então, progredir no amor de Deus, nisso nós conhecemos o amor de Deus por nós, por Ele ter dado a sua vida por nós. Nós queremos chegar à santidade, devemos aprender a amar, se doar ao nosso irmão, como nosso Senhor mesmo vai nos dizer. Se nós falamos que amamos a Deus a quem nós não vemos, e nós não amamos ao nosso irmão que está ao nosso lado, a quem nós vemos, nós somos mentirosos. Nós demonstramos que amamos a Deus quando amamos o nosso irmão. E quantas vezes, meus amados irmãos, talvez nós falamos que amamos o nosso próximo somente com a nossa língua, com as nossas palavras, mas não em obras. Quando nós recebemos alguma ofensa de nosso próximo, nós dizemos: eu perdoo, mas isso não é demonstrado com as nossas ações diárias. Eu não quero nem tocar no nome da pessoa. Meus amados irmãos, olhemos sempre com o olhar de Cristo, como nosso Senhor se dirigiria a esta pessoa. Ele, como ninguém, recebeu tantas ofensas, recebeu tantas ingratidões e infidelidades. E como foi o agir de Cristo para com cada uma das pessoas? Como eu disse, se queremos chegar à santidade, sede imitadores de Deus. Se queremos chegar à santidade, olhemos para Cristo. Não somente olhemos para Ele, mas coloquemos em prática no nosso dia a dia. E quantas ações vão ser apresentadas diante de nós para praticarmos a santidade, para praticarmos as virtudes. Diz São José Maria Escrivá que a santidade, ser santo, ele vai dizer: faz o que deves e estás no que fazes. Faz o que deves quer dizer fazer a vontade de Deus. Isso é bem claro para cada um de nós. Qual é a vontade de Deus? A minha santificação.
me santificar na minha vocação de estado, como consagrado a Deus, como sacerdote, como religioso, como casado, como solteiro, me santificar neste estado de vida. Faz o que deves, fazer sempre a vontade de Deus. E não somente isto, mas também estar no que fazemos. Quer dizer, não fazermos as coisas de modo distraído, não fazermos as coisas de má vontade, não fazermos as coisas reclamando, tanto as coisas corriqueiras do nosso dia a dia, mas também com relação à nossa vida espiritual. Nós estarmos naquilo que nós fazemos, como diz também São João Bosco, de nós colocarmos o coração nas coisas que nós fazemos. Pode ser santo em tudo o que fazes, se o fazes com o coração. Nas coisas ordinárias da minha vida eu posso me santificar. Muitas vezes achamos que a santidade temos que fazer algo de extraordinário, ou olhamos para a vida de alguns santos e vemos de alguns santos, é claro, uma vida muito difícil de ser alcançada e de ser imitada. E nós achamos que é isso que é santidade. Não, meus amados irmãos, somos chamados à santidade no nosso dia a dia. A nossa vida comum e normal, como dizia também São José Maria Escrivá, ser santo na nossa vida comum, na nossa vida normal. E é preciso para isso, meus amados irmãos, termos tempo para Deus. Olhamos no Evangelho e nós vemos aquele Senhor que convida para o banquete. E recebeu escusas, recebeu desculpas daquelas pessoas por ter comprado uma quinta, por ter que ir para se dedicar, para trabalhar, para ver as suas juntas de bois, porque tinha se casado e não podia ir. Quantas desculpas foram colocadas para não participarem daquele banquete? Meus amados irmãos, não é somente uma parábola lançada ao vento, mas isso diz muito para a nossa vida. Quantas vezes também Deus nos convidou para a santidade, nos convidou para uma vida mais perfeita, nos convidou também para participarmos do banquete da Santíssima Eucaristia, dedicarmos um tempo na nossa oração, a visita ao Santíssimo, e nós colocamos desculpas para isso. É só olharmos a nossa vida. Quantas vezes escolhemos o pecado, quantas vezes deixamos a nossa conversão, a nossa mudança de vida para depois, para outro momento. Agora não, eu preciso me dedicar a essa minha vida que eu estou levando, a ganhar dinheiro, a me enriquecer, a tratar da minha fama, da minha glória. Eu quero me entregar aos prazeres, não quero deixar esta vida, que é tão mais fácil, mais cômoda, do que uma vida de santidade. Quantas desculpas nós colocamos para nosso Senhor. Talvez estamos dentro da igreja e mesmo assim estamos com essas desculpas no nosso coração. Estamos aqui para cumprir uma obrigação, assistir à Santa Missa Dominical, cumprimos um preceito. Mas se não fosse isso, não estaríamos aqui. Estamos aqui somente de corpo, mas a nossa consciência, a nossa inteligência, os nossos pensamentos, o nosso coração está no mundo, está tão longe daqui, está tão longe de nosso Senhor. Viemos na igreja, mas não queremos ser tocados pela graça de Deus. Viemos aqui, estamos na presença de Jesus e não queremos ser tocados e ser incomodados por Ele. Eu quero continuar com a minha vida que eu estou levando, quero viver a minha vida de pecado, não quero procurar a confissão, não quero mudar de vida. Meus amados irmãos, exige mudança de cada um de nós. Se eu quero chegar à porta,
Eu preciso dar passos para chegar lá. Não posso ficar parado. Se eu tenho um ideal, que é o ideal de santidade, eu não posso ficar parado, eu tenho que dar passos para a santidade. E isso exige sacrifícios muitas vezes. Exige deixar a nossa vida cômoda, a nossa vida fácil e abraçar este convite de nosso Senhor. Nós temos tempo, meus amados irmãos, talvez colocamos esta desculpa, eu não tenho tempo. Como não temos tempo? Temos tempo para tantas coisas e por que não para Cristo? Nós temos tempo para aquilo que nós queremos. Porque sempre aquilo que nós queremos, nós arranjamos aquele tempinho para nós fazermos aquilo. Nós temos tempos para aquilo que queremos, para aquilo que se quer. Então, se eu quero chegar à santidade, eu tenho que ter tempo, eu tenho que achar tempo para me dedicar à santidade. Devemos ter uma escala de valores na nossa vida. Nosso Senhor vai dizer isso para nós. Amar a Deus em primeiro lugar. Primeiramente amar a Deus. E depois todas as outras coisas serão nos dadas por acréscimo. Temos que ter uma escala de valores na nossa vida. Deus sempre como prioridade, como primeiro. Se todo o tempo que nós perdemos com o celular, com a internet, nós utilizássemos, meus amados irmãos, mesmo que fosse um pouco, para nos santificarmos, seja uma oração, uma leitura espiritual, uma leitura do Evangelho, quanto progresso nós faríamos na nossa vida. Como eu disse, aquele tempo que eu dedico ao celular, que muitas vezes é muito tempo, perco horas de sono, perco momentos tão importantes na minha vida. Não digo que nós percamos tempo com o celular, com a internet, com coisas ruins. Não, meus amados irmãos, mesmo que seja por curiosidades e coisas que são agradáveis a Deus, mas são passatempos. Eu poderia dedicar esse pequeno tempo, um pouco desse grande tempo que eu uso para a internet, para o celular, com o celular, para nosso Senhor. Quanto progresso na nossa vida espiritual. Não é a quantidade de tempo que nós dedicamos a nosso Senhor. Não quer dizer que eu tenho que sair do meu trabalho, ir para casa, me retirar no meu quarto e ficar horas e horas em oração. Isso não é santidade, meus amados irmãos. Nós também devemos nos dedicar à família, é claro. Mas, como eu disse, não é a quantidade de tempo dedicado a Deus, mas a qualidade e a prioridade deste tempo dedicado ao nosso Senhor. E deveríamos fazer essa reflexão nesta Santa Missa. O que eu posso melhorar? Sempre nós fazemos este exame de consciência, ou deveríamos fazer todos os dias. O que posso melhorar na minha vida espiritual, no meu desejo de perfeição, na minha busca de santidade? Eu preciso fazer propósitos. São José Maria Escrivá, ele vai dizer, no número 247 do livro Caminho, concretiza que os teus propósitos não sejam fogos de artifício, que brilham um instante para deixarem como realidade amarga uma vareta de foguete negra e inútil que se joga fora com desprezo. Concretiza os teus propósitos. Não seja somente aquele fervor de momento, eu faço o propósito para a minha vida, mas não coloco em prática no meu dia a dia. Concretiza os teus propósitos. Queremos chegar à perfeição? Concretiza os teus propósitos. Muitas vezes nós falamos ou dizemos, eu já fiz tal coisa, já cumpri o meu dever, a minha obrigação, mas como você fez essa obrigação? Não é somente o que fazemos, mas como nós fazemos.
E na nossa vida de santidade, nós sabemos que vamos cair. Nós somos fracos, somos pecadores, somos imperfeitos, somos humanos. Mas é importante sempre recomeçar. E isso que é a santidade. Um santo é um pecador inconformado. Sempre tem o que melhorar. Se cai, recomeça, não desiste. E diz também São José Maria Escrivá: começar é de todos, acabar é dos santos. Então, tudo aquilo que nós colocamos como propósito na nossa vida, se começamos neste trabalho de santidade, a ler algum livro para o nosso crescimento espiritual, vamos acabar esta missão. Começar é de todos, acabar é dos santos. Peçamos esta graça ao nosso Senhor nesta Santa Missa. Estamos tão próximos a celebrarmos a festa do Sagrado Coração de Jesus. Peçamos ao coração de Jesus que possa nos conceder um coração novo. Retirar de nós um coração tão frio às vezes, um coração tão gelado, um coração tão distante, um coração tão inacessível, um coração de pedra, para nos dar este coração de carne, um coração novo, um coração que saiba amar, um coração que saiba perdoar, um coração que seja semelhante ao seu, para que assim nós possamos trilhar este caminho aqui neste mundo em busca da nossa santidade, olharmos o nosso ideal e darmos passos até lá, fazermos propósitos firmes na nossa vida, colocando em prática, concretizando estes propósitos no meu dia a dia e nunca recusando os convites de nosso Senhor. Ele nos convida, Ele nos chama à perfeição, Ele nos pede santidade, nos pede mudança de vida, nos convida para o banquete, nos convida para tão perto de si, que nós possamos acolher este convite. Deixemos de desculpas, deixemos de lado as outras coisas, arranjemos tempo para nosso Senhor, para trilharmos este caminho de santidade. E termino, meus amados irmãos, com uma pequena história de um artista que queria fazer um quadro da Santa Ceia. Escolheu, foi em busca de várias pessoas para representar neste quadro. São Pedro foi em busca de pessoas. Quando chegou na vez de nosso Senhor, ele disse: eu tenho que ir à igreja para achar assim um jovem fervoroso, um jovem piedoso para representar a Jesus neste quadro que eu estou pintando da Santa Ceia. E assim encontra, pinta Jesus, acha este jovem, pinta Jesus e depois ele se esquece deste quadro. Anos depois, ele retoma para encerrar a sua arte, o seu quadro, e agora ele vai ter que representar Judas. Faltava ainda Judas para ser pintado. E ele vai nestes lugares para encontrar dos lugares onde cristãos não devem estar. E ali encontra um homem e vai perguntá-lo, depois de conversar um pouco com ele, se ele se importava em utilizar a sua imagem para pintar Judas no quadro da Santa Ceia. E este homem começa a chorar. E este artista incomodado vai dizer para este homem: por que choras? Me desculpa, eu não queria te incomodar. E este homem vai dizer: eu choro porque anos atrás tu me procuraste na igreja para pintar Jesus. Agora, anos depois, tu me procuraste aqui para pintar Judas. Uma mudança que ele teve na sua vida. E com certeza isso fez com que ele também mudasse de proceder. Nosso Senhor nos convida sempre, meus amados irmãos. Talvez anos atrás
Nosso Senhor nos convidou como amigos, como tão próximos de si. Talvez agora Ele nos convida porque estamos fracos, como estes do Evangelho. Primeiramente, como amigos, nós recusamos o convite. Agora Ele chama a todos, fracos, mendigos, pobres, doentes, e somos nós que estamos aqui buscando a santidade, buscando a graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Em louvado. nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.